Oi, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho mais sobre interpretação. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos começar a estudar o texto em si. O que tem no texto? Embora, claro, tudo aquilo que estamos vendo são teorias sobre o texto que nos auxiliam no processo de interpretação. Mas vamos mais a fundo aquilo que é concreto dentro do texto. Então, esse nosso estudo do texto vai ter 3 momentos, são 3 aulas diferentes. Hoje faremos a primeira. Na primeira, nós vamos estudar situacionalidade, informatividade e focalização. São aspectos que têm a ver com o que chamamos de fatores de contextualização, e esses fatores de contextualização nos ajudam exatamente a ancorar o texto como texto, a ancorar o texto numa determinada situação comunicativa. Então, começa desde o mais básico, os fatores gráficos. Então, todas as vezes que você estiver diante de um texto, presta atenção. Qual é o título do texto? Quem escreveu o texto? Em que ano escreveu? Foi retirado de algum livro? Foi retirado de um jornal? Foi retirado da internet? Tudo isso está no que a gente chama moldura textual. Você vai encontrar lá em cima o título e lá embaixo, na referência, você vai encontrar esses dados do ano de publicação, da editora, quem foi que escreveu. Então, isso é relevante, sim, porque a partir do seu conhecimento de mundo, a pessoa que assinou o texto, você já sabe quem é? Você já costuma ler textos dessa pessoa? Ou você conhece como é que essa pessoa escreve? Isso já adianta muito do processo de interpretação para você. Então, assim, dá uma olhada no título, dá uma olhada na referência, o layout, como é que esse texto está aí? Ele está em colunas? Ele está numa base só? Estando em colunas, tem ilustração? Essa ilustração tem legenda? Ele está dividido em colunas e ali no meio, por exemplo, tem um recorte, que seria uma parte muito relevante do texto. Tudo isso precisa ser observado. Então, esse recorte é o que a gente chama de destaque. Esse destaque também pode estar, de acordo com o tamanho da letra, pode ser o tipo de letra. Está em negrito? Está em itálico? Está sublinhado? Está minúsculo, propositalmente? Está maiúsculo, propositalmente? É tudo em caixa alta? Então, o tamanho da letra, por exemplo, pode inclusive determinar se é um texto acadêmico ou não. Porque para os textos acadêmicos existe um padrão de letra, de espaçamento de linhas, né, de como você faz determinadas referências dentro do texto, né? Então, a Times New Roman normalmente é muito utilizada no tamanho 12 em textos acadêmicos. Então, tudo isso são detalhes que ancoram o texto, que situam o texto e que antecipam para a gente informações que são extremamente relevantes no processo de interpretação. Então, os fatores de contextualização estão todos aqui. Nesse momento 1 do estudo do texto 1, nós vamos ver situacionalidade, informatividade e focalização. E nos estudos de texto 2 e 3, que serão as aulas seguintes, nós vamos ver intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, consistência e relevância. Então, comecemos pela situacionalidade. Situacionalidade tem a ver com situação. Situação tem a ver com contexto. Então, em que medida a situação comunicativa interfere na produção e na recepção desse texto? Tá? Então, a gente vai perceber coisas como grau de formalidade. Esse texto é mais formal ou é mais informal? Como é que eu sei que um texto é informal? Ele vai ter palavras mais cotidianas, vai ter gírias, vai ter expressões que são de mais jovens, por exemplo, mais jovens usam essas expressões, crianças. Eu vou ter abreviações, ao invés de escrever para, eu vou escrever pra.
né? Então, tudo isso são marcas de oralidade, coisas que eu digo na oralidade, mas que eu não traria para uma escrita formal. Então, esse grau de formalidade é algo que eu vou observar. Variedade dialetal. Então, que língua me é apresentada, né? É uma língua mais formal? É uma língua mais informal? É um registro formal? Um registro informal? É uma língua, por exemplo, dentro da norma padrão, fora da norma padrão? Ela tem traços de que quem escreveu foi um adolescente? Ela tem traços de que quem escreveu tem um grau de escolaridade alto? Foi um cientista? Né? Ela tem determinadas características que me indicam que a pessoa que escreveu tem muita informação sobre o tema, tem informação mediana sobre o tema, tem informação quase nada sobre o tema. O aprofundamento do tema, como é que ele é feito? Né? Então, o aprofundamento, em geral, ele pode ser feito por quem tem mais conhecimento sobre. Então, daí a importância de você saber quem escreveu, que formação é essa, de onde saiu esse texto. Porque todas essas informações você vai ter exatamente a partir dessa referência. Né? Qual foi o tratamento dado ao tema? O tema foi tratado de forma científica, de forma literária, de forma filosófica, de forma psicológica, né? Então, como é que esse texto é abordado? Em que situação, em que contexto ele foi produzido? E como é que você o recebe? Qual é também o seu contexto de recepção? Ok? Então, aqui é um reforço ao conceito de situacionalidade. Ela diz respeito a elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto quanto ao contexto que ocorre. É a adequação do texto à situação sociocomunicativa. O texto precisa estar adequado à situação, ok? Então, exemplo, você é solicitado de você no trabalho que você vá até a sala da direção, ok? Você trabalha numa escola, por exemplo, você vai até a sala da direção. Chegando à sala da direção, você bate a porta e diz aí, bicho. Isso, por exemplo, não é adequado à situação sociocomunicativa que você está vivenciando com o diretor da sua escola, com o diretor da sua empresa. Devemos nos perguntar ao escrever um texto: isso que estou escrevendo é relevante e pertinente sobre o conteúdo abordado? Então, aqui nós temos uma tirinha do Garfield. Liz, seu presente está difícil. Me dê uma dica? Ah, John, você não precisa me dar nada. Ela não está jogando limpo. O amor é divertidíssimo para quem vê, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, que é uma situação informal. Até pela própria questão aqui da linguagem, ó, me dê, John, as interjeições, né? Ela não está jogando limpo, jogar limpo é uma expressão, né, que é bem subjetiva, bem abstrata, bem informal. E o comentário aqui do gato, né, por meio do pensamento: o amor é divertidíssimo para quem vê, né? Porque ele estava exatamente preocupado em que presente ia dar para ela, e ela diz: não, não precisa me dar nada, não. E ele diz que ela não está jogando limpo, porque qual é a pessoa que não quer ganhar um presente, né? E muito menos uma namorada. Então, o gato está exatamente se divertindo com a situação vivenciada aí entre os dois. Então, essa linguagem está adequada à situação? Sim, né? Aquilo que eles estão discutindo, as informações que eles estão discutindo, está adequada à situação? Então, nós temos aí o princípio da situacionalidade muito bem definido. Informatividade tem a ver com o grau de previsibilidade da informação contida no texto. Então, a informação que você espera é a informação que você já sabe. Você lê o texto, nossa, tudo aqui eu já sabia. Você lê o texto, parte do que tem aqui eu já sabia. Ou você lê o texto e nada do que tem aqui eu sabia. Estou começando do zero, né? Então, um texto em que você entende tudo, ele tem um baixo grau de informatividade. Um texto em que você não entende quase nada ou não entende nada, ele tem um alto grau de informatividade, ok? Então, por exemplo, o oceano é água. Parece óbvio,
né? O oceano é água, mas ele se compõe, na verdade, de uma solução de gases e sais. Você sabia disso? O oceano não é água. Na verdade, ele é constituído de gases e sais. Aí está tudo novo para a gente, né? Então, na primeira, eu já sabia que o oceano era água. Todo mundo já sabe que o oceano é água. Então, o grau de previsibilidade da informação é muito baixo, porque é muito previsível, eu já sei. O oceano é água, mas ele se compõe, aqui ainda se afirma que é água, mas eu já tenho informação nova. Então, significa que a minha previsibilidade para a água já existia, mas para gases e sais ainda não. E no terceiro caso, o oceano não é água. Como assim não é água? Né? Na verdade, ele é constituído de gases e sais. Então, a gente tem aí, por exemplo, um exemplo muito simples de grau de informatividade. No primeiro, muito acessível, no segundo, mais ou menos, e no terceiro, você teria um choque. Se não houvesse essa gradação entre as letras A, B e C, e você lesse de primeira mão a letra C, seria estranho para você, porque o grau de informatividade seria alto. E esse grau de informatividade alto, ele só pode ser escrito por alguém especialista no assunto, ok? Então, a Política Nacional de Educação Especial foi construída a partir de um discurso que tem como objetivo valorizar os processos inclusivos dos alunos sob sua responsabilidade, a partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação social dos sujeitos. Então, você percebe, por exemplo, que aí existe um vocabulário formal dentro do português padrão, que é um documento, onde você vê aqui, ó, Brasil 2008, que é a referência, é algum documento oficial brasileiro, para estar com essa referência, né? E nem tudo que tem aqui talvez você soubesse. Então, é um texto com um grau de informatividade que não está baixo, ele está de médio para alto. Aqui são opiniões de adolescentes, né, sobre a questão da vida, né? Então, ter muitas dúvidas do que quero da vida. É péssimo, ninguém te entende, eles estão falando da vida, mas especificamente o que é a adolescência, o que é a vida no sentido da adolescência, o que é a adolescência dentro dessa vida, né? Então, é péssimo, ninguém te entende e você não se entende. Ser livre com responsabilidade. Adolescência é um despontar de vontades e sensações, é vontade de existir. A fase difícil, porque a gente tem problemas com os pais. Então, nas respostas, está muito a vivência do adolescente na posição de adolescente. Algumas respostas, inclusive, até mais poéticas, né, como adolescência é um despontar de vontades e sensações, é vontade de existir, até meio filosófico, e outras, e ter muitas dúvidas, é péssimo. Então, varia aí o grau, mas, mesmo variando esse grau, o que nos causa estranhamento é exatamente a opinião de Pedro, porque Pedro não parece estar escrevendo como um adolescente. Ele parece ser muito mais velho, ou ter um conhecimento de mundo, ou um conhecimento científico muito maior. Daí causar o estranhamento, né? Então, é tudo aquilo que a gente espera e que a gente analisa dentro do grau de informatividade. Aí a informação não parece ser a informação dada por um adolescente, embora, obviamente, seja possível. Talvez seja um adolescente precoce, né, daquele tipo que estuda muito e que ele sim foi capaz de dar essa resposta sem nenhum problema. Focalização. Concentração em apenas uma parte do conhecimento de um usuário da língua. Então, o que é isso? Eu, como professora, eu vou olhar para determinados temas, para determinadas cenas, querendo ou não, como professora de língua portuguesa. Então, eu vou estar muito mais atenta a como as pessoas falam, as diferenças de fala, né? Então, por exemplo, eu não sou de Minas Gerais, eu sou do Nordeste. Então, quando eu cheguei aqui, o meu ouvido estava muito mais atento às expressões que os mineiros utilizavam, às expressões que os monteclarenses utilizavam,
exatamente em termos de vocabulário, em termos de construção, em termos de tempo verbal, em termos de utilização de pronome. Mas por que que eu vou perceber de forma tão específica? Porque eu sou professora de português. Uma pessoa que seja de outra região, que chegue às Minas Gerais e que não seja professor de português, vai perceber outras coisas. Um especialista em turismo vai perceber como o turismo funciona na cidade. Se a cidade tem muitos turistas, se não tem turistas. Um diretor de novela, ele vai olhar para cada cena, principalmente se ele estiver vindo à cidade, né, para arranjar locações para uma telenovela que ele pretenda gravar, ele vai olhar para determinadas cenas, para determinadas praças, para determinados ambientes, e ele já vai imaginar como é que os atores vão circular naquela cena. Então, a isso a gente dá o nome de focalização. O foco que eu dou a partir do conhecimento específico que eu tenho sobre algo. Né? Então, um fotógrafo, ele vai olhar um dia de chuva diferente de um sertanejo que precisa daquela chuva para poder colher alguma coisa e para poder não morrer de fome. Tá? Então, esse olhar diferenciado é chamado de focalização. Aqui nós temos um texto do Milor Fernandes, na verdade ele foi adaptado, é um fragmento do texto, e é uma pessoa, né, que está exatamente descrevendo um casamento. Então, como espetáculo, o casamento da senhorita Lídia Teles de Souza com o senhor Erval Nogueira foi realmente um dos mais irregulares a que temos assistido nos últimos tempos. A noiva parecia muito nervosa, nervosismo justificado por estar estreando em casamentos, o que não se podia dizer do noivo, que tem muita experiência de altar, de modo que até sua dicção foi prejudicada. O noivo representou o seu papel com firmeza, embora um tanto frio, disse sim ou aceito. Não ouvimos bem, porque a acústica da abadia é péssima. Fora os pequenos senões notados, teremos que chamar a atenção naturalmente para o coroinha, que a todo momento coçava a cabeça, completamente indiferente à representação, como se não participasse dela. A música também foi mal escolhida, numa prova de terrível mau gosto. O fato de a noiva chegar atrasada também deixou altamente impacientes os espectadores, que mostraram evidentes sinais de nervosismo. A sua entrada, porém, foi espetacular e rendeu-lhe os melhores parabéns ao fim do espetáculo. Lamentamos apenas e tomamos como um deplorável sinal dos tempos a qualidade do arroz jogado sobre os noivos. Bom, uma pessoa que fosse a um casamento e que fosse descrever um casamento, não descreveria dessa forma. Então, isso daqui, no texto do Milor Fernandes, é a forma como um diretor de cena, um diretor teatral, um diretor de cinema, um diretor de telenovela, descreveria um casamento. Então, é um olhar focalizado a partir do conhecimento desse observador. Então, a isso a gente chama focalização. Se a gente fosse descrever o casamento do nosso melhor amigo, certamente a gente não descreveria dessa forma, né? Mas se você chamasse um filósofo para descrever o casamento do melhor amigo do ponto de vista filosófico, certamente não seria da mesma forma, com o mesmo foco que a gente descreveria o casamento do nosso melhor amigo, ok? Aqui são aqueles memes, né, que circulam pela internet. Se me atacar, eu vou atacar. Mas, Newton, não podemos publicar isso. Então, coloca, toda ação tem uma reação. Então, a focalização, se disser, se me atacar, eu vou atacar, não é algo que você espere de um cientista, e muito menos do Isaac Newton. Então, ele diria, toda ação tem uma reação, como físico, né? O que é pertinente, o que parece ser a focalização, o olhar centrado no conhecimento específico de um físico, seria exatamente essa frase, e não se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar, você espera de uma pessoa comum que esteja um tanto quanto nervosa, né, vivenciando talvez uma situação de estresse. Então, vamos aos exercícios. Ainda que não faltem exemplos no cinema e em séries live action, talvez as obras mais bem-sucedidas de Arsène Lupin, fora os livros e agora a produção da Netflix, sejam o mangá Lupin 3 e o anime que mais tarde ele originou. Mais uma releitura do que propriamente uma adaptação.
como é também Lupin. Ambas as obras acompanham o neto do ladrão de casaca que, seguindo os passos do avô, lidera um grupo de criminosos. Além delas, não se pode esquecer que Lupin também foi personagem de jogos, a exemplo de Sherlock Holmes, Nêmesis, que brincava com a rivalidade entre detetive e ladrão, e Persona 5, em que era um dos protagonistas. Então, ambas as obras acompanham o neto do ladrão de casaca. Né? O texto é sobre uma série da Netflix chamada Lupin, que, por sua vez, é um livro muito conhecido na França, a história do Lupin, né? E que já teve várias outras versões. Então, no texto 1, o enunciado acima refere-se. Então, vamos aqui. Nós temos ambas as obras. Então, nós vamos ter de procurar quais são essas obras, exatamente para a gente saber a que exatamente a palavra ambas e obras está se referindo. Então, você tem aqui, sejam, né, que talvez as obras mais bem-sucedidas sejam o mangá Lupin 3 e o anime que mais tarde ele originou. E aí tem que isso aí é mais uma releitura do que propriamente uma adaptação, como é também Lupin, ambas as obras. Então, quais são ambas as obras? O mangá Lupin 3 e o anime, que estão exatamente na alternativa D, ok? Então, isso aqui é uma forma de você identificar no texto, né, um fator de contextualização, ok? Você vai exatamente, isso aqui tem também muito a ver com coesão, mas nós teremos uma aula mais adiante especificamente sobre coesão, que a gente vai ver que isso aqui cabe na coesão referencial, mas independentemente de estar na coesão referencial, é uma forma de leitura que vai exatamente exigir de você, né, um certo olhar sobre o texto, inclusive no plano da informatividade. Assim, você já sabia quem era Lupin? Quem é Lupin? Você já viu essa série? Então, quanto menos informações você tem, maior o grau de informatividade do texto. E mais cuidado você tem de ter na hora de buscar a resposta, porque aquilo não é conhecido seu. Quando é conhecido seu, fica um pouco mais fácil de você buscar exatamente essa palavra, essa expressão, né? Você vai ter mais familiaridade com o texto. É como se grande parte dos animais e plantas da Terra tivesse sido atingida por um raio miniaturizador. Dos anos 1960 para cá, milhares de espécies diminuíram de tamanho. Indica um estudo feito por uma equipe internacional de pesquisadores. O segmento sublinhado no período acima, em relação ao dito anteriormente, se apresenta como uma. Então, o que é dito anteriormente? Que é como se uma grande parte dos animais e plantas da Terra tivesse sido atingida por um raio que vai diminuir, que vai transformar tudo em miniatura. Né? Então, dos anos 1960 para cá, milhares de espécies diminuíram de tamanho. Então, o que, que você tem aí? Você tem uma especificação? Não é uma especificação, você não está especificando uma miniatura em particular. Não é uma enumeração, né? Para enumerar, inclusive, você teria de ter, por exemplo, vários bichos que foram diminuídos. Não é uma exemplificação, porque você tem aí um aspecto histórico retroativo. Então, é uma explicitação. Você está explicitando o que afirmou anteriormente. Inclusive, essa explicitação comprova a afirmação anterior. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa explicitação. Aqui nós temos uma tirinha do Calvin, né? Vamos ver assim, aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? Isso causa um estranhamento na gente, né? Uma criança, né? Falando dessa forma. E no final, ele vai dizer,
como é que as séries policiais, elas poderiam ter uma linguagem mais acessível, né? E não ficar com esses termos técnicos, que às vezes são termos técnicos bem caricatos, né, dentro dessas séries. Mas o que nos chama a atenção é que o diálogo entre o menino e a mãe é um diálogo extremamente formal, cheio de termos técnicos de séries policiais, ou ambientes muito jurídicos, em que a linguagem seria muito específica. Então, você percebe que a situação aí, ela não casa, né, em relação a esse contexto. O contexto não está sendo favorável, né? Não é assim que um filho e uma mãe se comunicam. Mas é esse estranhamento que causa o humor. E como o objetivo aqui é o humor e a reflexão, então houve um distoante no fator situacionalidade, exatamente para você perceber essa discrepância, perceber esse estranhamento e poder responder a questão. Então, sobre o nível de linguagem adotado por Calvin, podemos afirmar que se trata em relação aos tipos de coerência. Coerência nós ainda vamos abordar especificamente numa outra aula, mas nós já falamos que coerência é um fator de textualidade. Para que um texto seja considerado texto, ele precisa ter coerência, ou seja, ele precisa ser aceito, compreendido, ele precisa ter um sentido, ok? Então, qual teria sido o tipo de coerência que foi mexido aí exatamente para gerar o humor? Incoerência genérica tem a ver com gênero, ok? Então, é como se a incoerência genérica ela não é a resposta correta, porque para ser incoerência genérica, eu tinha de ter contado essa história num gênero que não caberia ao que eu quero mostrar. E os quadrinhos não tem nenhum problema. Eu posso mostrar esse fator do humor por meio de quadrinhos, tá? Então, eu não tenho aí uma discrepância de gênero. Incoerência temática. O tema aí tem a ver com a questão da conversa mãe e filho, mas sobre o tema jurídico, polícia. Então, o tema, tudo bem, o tema está adequado. Incoerência semântica. Eu não tenho aí nenhum problema, por exemplo, gerado a partir do significado das palavras. Mas eu tenho, sim, uma incoerência estilística, estilo, né? O estilo de falar, o estilo da linguagem, o nível da linguagem. Então, isso tem a ver com coerência estilística. Então, esse princípio do estilo é o que foi quebrado. Existe um estilo extremamente formal, técnico, utilizado para uma conversa entre mãe e filho, cujo estilo seria informal e muito mais cotidiano, e muito mais acessível. Então, por essa razão, é a alternativa B. Lembrando que esses aspectos da coerência nós ainda vamos estudar especificamente na aula de coerência. Mas aqui dá para a gente ver a questão da situacionalidade, que foi um item estudado hoje. Sobre a coerência textual, é incorreto afirmar. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias própria daquilo que tem nexo, conexão, portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos do texto e articulação de ideias. Sim, é aquilo que produz sentido. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é responsável pela constituição dos significados do texto. Sim, a possibilidade de sentido vem exatamente do quanto o leitor está preparado para compreender aquilo dali. Se, por exemplo, na tirinha anterior, nos quadrinhos anteriores, o leitor não soubesse a diferença entre o nível de linguagem utilizado entre mãe e filho e o nível de linguagem utilizado no campo jurídico, no campo policial, ele não seria capaz de identificar o elemento que foi chave na composição do humor da tirinha. Então, essa afirmativa está correta. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre leitor, autor e texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Sim, isto aqui está correto.
E a coerência não está na superfície, não está ali nas palavras, não está concretamente expressa nas palavras. Ela está nos subentendidos, nas entrelinhas do texto. Então, correto. E a letra D, que é exatamente aquela que apresenta uma afirmação incorreta. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual, sob hipótese alguma. Os conectores são extremamente importantes porque eles, inclusive, nos ajudam a compreender qual é o sentido ali, né? Tanto que lá na nossa aula sobre argumentação, nós falamos dos marcadores, dos operadores argumentativos, que são exatamente esses conectores e juntores que vão explicitar o sentido. Se esse sentido é de oposição, se é de acréscimo de ideias, se é de explicação, se é de conclusão. Então, isso aqui é falso, e por isso devemos marcar esta alternativa. Então, espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre o que está por trás de um texto, e nas 2 próximas aulas nós continuaremos a estudar o texto sob o viés dos fatores de contextualização e vamos adiantar aqueles que já foram especificados nesta aula aqui, ok? Até a próxima.